Você sabia que a flor de lótus nasce na lama, cresce no escuro e mesmo assim ela ainda floresce? Ela representa muito renascimento, renovação, equilíbrio, porque tem que ter muito equilíbrio para florescer daquele jeito. Qual a reflexão que eu quero trazer aqui para você? Eu não sei como que está a sua vida nesse momento. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo na dificuldade, desafio que você enfrenta, você pode olhar para a flor de lótus e perceber que a força, né, a vontade, o desejo de florescer é tão grande que ela ignora todo aquele lamaçal, ela ignora aquele escuro e ela floresce. Eu vou te contar aqui uma breve história sobre a minha própria pessoa, para que você entenda melhor o que eu quero te dizer. Eu fui criada com os meus avós, passei por muita situação difícil, tá? Eu passei por abuso sexual, eu passei por abuso moral, abuso físico, entre tantas outras coisas, abandono de pai, de mãe. Embora minha mãe nunca tenha me abandonado de verdade, ela sempre tentou voltar para me pegar, mas ela não conseguia, né? Porque a minha avó é quem tinha a minha guarda. Mas isso não diminui o sofrimento e a dor que eu passei enquanto estive lá. Mas o que acontece é que quando a gente se escolhe, o universo ele vai colocando pessoas e situações em nossas vidas para que a gente aprenda a se olhar com amor, para que a gente floresça, para que a gente cresça. E não foi fácil não, mas foi um desafio que me fez enxergar essa mulher que eu sou, que me fez crescer. E se você aí está passando por uma situação desafiadora, observe a flor de lótus, veja que mesmo ali naquela lama, ela está crescendo e florindo. Ela está sempre radiante, porque não é o lugar que ela está, é o que ela quer ser. Ela quer ser uma flor, ela quer brilhar, ela quer encantar quem olha para ela, então ela floresce. Precisamos fazer escolhas, olhar para dentro. Precisamos entender que somos feitas de tudo de bom, que existe uma força dentro de nós maior do que qualquer sofrimento, maior do que qualquer dor. Existe aí em volta de nós também, apesar da gente não enxergar, muito auxílio espiritual, muita ajuda. E quando você entende que você não está sozinha, você sabe que pode sair dessa, sabe que pode florescer. Às vezes você vai ter que ser rebelde, às vezes você vai ter que ser submissa. E infelizmente, em algumas situações, a submissão é às vezes a salvação da sua vida. E não é uma submissão para a vida toda. Eu não estou falando de submissão para você aceitar tudo e baixar a cabeça. É para você olhar para aquela situação e entender que é passageiro. Vai passar. Mas você precisa ter força. Você precisa olhar para si e entender que é só o caminho. Não é o final. Não é o seu destino. Existe uma imensidão do que é bom para você. Quando você se escolher, você vai perceber que o que eu estou falando aqui não são palavras soltas. São palavras de pessoa que já passou por situação que precisou ser forte, que precisou ser grande, mesmo quando ainda era pequenininha. E eu não sei a situação que você está passando, mas eu sei que você vai superar. E eu sei que você vai
arrancar de dentro de você essa força, trazer para fora, olhar para você. Vai crescer, vai seguir em frente. E aí quando você olhar lá para trás, você vai falar: nossa, quem diria? Ainda bem que eu aguentei, senão eu não estaria aqui. Ao longo da nossa vida, existem muitas situações que nos atravessam, que são desafiadoras, que nos faz duvidar de quem nós somos. E às vezes a gente pensa até em desistir da caminhada, que é pesada, tem muita estrada, muito longa. A gente pensa assim quando está lá no sofrimento. Mas se a gente parar, respirar um pouco, a gente vai ver que o caminho às vezes não precisa ser reto. Às vezes é preciso fazer algumas curvas, pegar algumas ruas diferentes, desconhecidas, para chegar ao nosso caminho. E esses desafios que nos atravessam, eles nos fortalecem. Através da nossa força, através da nossa caminhada, a gente consegue fortalecer outras pessoas, consegue trazer essas pessoas à vida, consegue mostrar para elas que não, que a dor ela não é eterna, o sofrimento não é para sempre. A gente pode chegar aonde a gente quer, a gente só não pode desistir. Não desista de você. Não desista do que você tem para receber, porque a vida te fez grande, te fez forte. E a força que você carrega te quer brilhando, te quer florescendo. Apesar da dor, apesar do sofrimento, a sua vida está aí. O que está te atravessando neste momento?